Hoje nós daremos continuidade à leitura das normas da Corregedoria, que é um dos assuntos cobrados no edital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, edital que foi publicado em julho de 2021, portanto, este material já é atualizado de acordo com este último edital que foi publicado. E, pessoal, conforme eu comentei com vocês anteriormente, este assunto foi dividido em 6 partes e hoje a nossa leitura será da 5ª parte. Sejam bem-vindos, meu nome é Natália. Toda semana eu compartilho aqui no canal diversos materiais e conteúdos direcionados para concursos públicos, então não deixe de fazer a sua inscrição no canal e de ativar as notificações para que você seja avisado sempre que eu publicar novo vídeo, novos conteúdos. Pessoal, estamos quase concluindo a nossa leitura das normas da Corregedoria. Hoje faremos a leitura da 5ª parte, que é a penúltima parte das normas da Corregedoria. Conforme eu comentei com vocês no início do vídeo, eu dividi este assunto em 6 partes, de acordo com a divisão trazida pelo edital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E hoje, então, nós daremos continuidade e faremos a leitura da 5ª parte. Mas, se você não assistiu às partes anteriores, então basta acessar a descrição deste vídeo, porque eu deixei os links de acesso na descrição do vídeo e deixei também as normas em PDF. Mas vamos começar então a leitura da 5ª parte das normas da Corregedoria e eu vou colocar a lei na tela para vocês. Parte 5, tomo 1, capítulo 11, seções 1, 4 e 5. Capítulo 11. Do processo eletrônico. Seção 1. Do sistema de processamento eletrônico. Artigo 1189. Processo eletrônico é o processo judicial cujas peças, documentos e atos processuais constituem um conjunto de arquivos digitais que tramitam e são transmitidos, comunicados, armazenados e consultados por meio eletrônico, nos termos da Lei 11.419 de 2006. Artigo 1190. O sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo será utilizado por meio eletrônico de tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais. Artigo 1191. O acesso ao sistema de processamento eletrônico será feito. Inciso 1º. No sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, por qualquer pessoa credenciada mediante uso de certificação digital. Abre parênteses. ICP Brasil, padrão A3. Inciso 2º. Pelos entes conveniados por meio seguro de integração de sistemas. Inciso 3º. Nos sistemas internos, por magistrados, servidores, funcionários e terceiros autorizados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Parágrafo único. O uso inadequado do sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que venha a causar prejuízo às partes ou à atividade jurisdicional, importará bloqueio do cadastro do usuário, sem prejuízo das demais cominações legais. Artigo 1192. A autenticidade e integridade dos atos e peças processuais serão garantidas por sistema de segurança eletrônica, mediante uso de certificação digital. Abre parênteses, ICP Brasil, padrão A3. Fecha parênteses. Parágrafo 1º. Os documentos produzidos de forma eletrônica serão assinados digitalmente por seu autor, como garantia da origem e de seu signatário. Parágrafo 2º. Os documentos digitalizados serão assinados ou rubricados. Inciso 1º. No momento da digitalização, para fins de autenticação. Inciso 2º. No momento da transmissão, caso não tenham sido previamente assinados ou rubricados. Parágrafo 3º. Fazem a mesma prova que os originais as reproduções digitalizadas de qualquer documento, público ou particular,
quando juntados aos autos pelos órgãos da Justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartições públicas em geral e por advogados públicos ou privados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização. Parágrafo 4º. Os originais dos documentos digitalizados mencionados no parágrafo 3º deste artigo deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo de interposição da ação rescisória, observadas, quanto aos ofícios de justiça, as disposições destas normas de serviço. Artigo 1193. É de exclusiva responsabilidade do titular de certificação digital o uso e sigilo da chave privada da sua identidade digital, não sendo oponível em nenhuma hipótese a alegação de seu uso indevido. Artigo 1194. Todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente, por meio de certificação digital. Artigo 1195. Será considerada original a versão armazenada no servidor do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, enquanto o processo estiver em tramitação ou arquivado. Seção 4. Do Protocolo de Petições Intermediárias. Artigo 1220. As petições intermediárias serão apresentadas pelo peticionamento eletrônico e encaminhadas diretamente ao ofício de justiça correspondente. Parágrafo único. Na hipótese de materialização do processo, cuja tramitação era em meio eletrônico, passarão a ser admitidas petições em meio físico. Retomada a tramitação no meio eletrônico, não mais serão admitidas petições em meio físico. Artigo 1221. Ressalvado o disposto neste capítulo, os setores de protocolo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não poderão receber petições em papel dirigidas aos processos que tramitam eletronicamente. Parágrafo 1º. Em caso de recebimento indevido, caberá ao setor de protocolo de origem cancelar o protocolo e intimar o peticionário pelo Diário da Justiça eletrônico para a retirada da petição. Se o ofício de justiça verificar o recebimento indevido antes do cadastramento, devolverá a petição ao protocolo de origem. Se a verificação ocorrer após o cadastramento da petição pelo ofício de justiça, caberá a este adotar as providências necessárias para a devida regularização. Parágrafo 2º. Admitir-se-á, nos fóruns digitais, o protocolo integrado de petições em papel, dirigidas a processos físicos em tramitação nas demais comarcas do Estado. Artigo 1222. Em caso de indisponibilidade do serviço de peticionamento eletrônico ou impossibilidade técnica, a petição intermediária em papel será recebida, desde que observados os requisitos do parágrafo 4º do artigo 1205 destas normas de serviço. Parágrafo 1º. Deferida a juntada pelo juiz do feito, o ofício de justiça protocolará a petição, dispensada a remessa para o setor de protocolo, e caso verifique o funcionamento do sistema informatizado, procederá à digitalização das peças e o trâmite eletrônico regular do processo. Parágrafo 2º. Caso inoperante o sistema, o processamento seguirá fisicamente, devendo o ofício de justiça proceder à digitalização tão logo seja restabelecido o funcionamento. Parágrafo 3º. Nos casos dos parágrafos anteriores, cientificar-se-á o requerente de que terá 45 dias a partir da digitalização para retirar a petição, sob pena de inutilização da peça e dos documentos pelo ofício de justiça. Seção 5. Da consulta às movimentações processuais e decisões. Artigo 1224. É livre a consulta, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as movimentações processuais, inteiro teor das decisões, sentenças,
votos, acórdãos e aos mandados de prisão registrados no BNMP. Parágrafo 1º. O advogado, o defensor público, as partes e o membro do Ministério Público, cadastrados e habilitados nos autos, terão acesso a todo o conteúdo do processo eletrônico. Parágrafo 2º. Os advogados, defensores públicos, procuradores e membros do Ministério Público não vinculados a processo previamente identificados poderão acessar todos os atos e documentos processuais armazenados, salvo nos casos de processos em sigilo ou segredo de justiça. Artigo 1225. Os processos que tramitam no Sistema de Processamento Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em segredo de justiça, só poderão ser consultados pelas partes e procuradores habilitados a atuar no processo. Parágrafo 1º. A indicação de que um processo está submetido a segredo de justiça deverá ser incluída no Sistema de Processamento Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Inciso 1º. No ato do ajuizamento, por indicação do advogado, procurador ou autoridade policial. Inciso 2º. No ato da transmissão, quando se tratar de recurso interposto no primeiro grau pelo órgão judicial de origem. Inciso 3º. Por determinação do juiz ou do relator. Inciso 4º. Automaticamente, por expressa previsão legal, conforme tabela de classes e assuntos padronizados no sistema. Parágrafo 2º. A indicação implica impossibilidade de consulta dos autos por quem não seja parte no processo, nos termos da legislação específica, e é presumida válida até decisão judicial em sentido contrário, de ofício ou a requerimento da parte. Parágrafo 3º. A indicação proveniente do advogado ou procurador será submetida à imediata análise pelo juiz. Artigo 1226. A consulta da íntegra dos processos eletrônicos na internet observará as seguintes regras. Inciso 1º. Os advogados, após cadastramento no portal eSage e mediante o uso de certificação digital ou login e senha, poderão consultar a íntegra de processos públicos e a íntegra de processos em que decretado o segredo de justiça, desde que, no último caso, estejam vinculados por força de procuração nos autos. Inciso 2º. Às partes será fornecida senha para acesso à íntegra de seu processo eletrônico juntamente com a citação, ou quando solicitada, sendo possível o requerimento e a retirada pelo advogado constituído, circunstância essa que deverá ser certificada nos autos. Inciso 3º. Para a consulta da íntegra dos autos digitais na internet, será fornecida senha de acesso a terceiros legitimamente interessados para autos que tramitem em sigilo, peritos, assistentes e outros auxiliares da Justiça nomeados nos autos, de acordo com o tipo de participação no processo, mediante a autorização do magistrado. Inciso 4º. Nos processos eletrônicos de execução criminal, inclusive no caso de segredo de justiça, salvo determinação judicial em sentido contrário, quando solicitada, será fornecida senha à vítima pelo tempo da pena imposta ou, a depender do montante, renovável até o término, sendo possível o requerimento e a retirada pelo advogado constituído, circunstância essa que deverá ser certificada nos autos. Parágrafo 1º. A solicitação da senha de acesso poderá ser encaminhada pela parte interessada ou seu representante legal aos canais institucionais de atendimento virtual da unidade judicial em que tramita o processo, com cópia do respectivo documento pessoal com foto. Parágrafo 2º. A unidade judicial confirmará a identidade do solicitante por meio de videoconferência, sendo necessária a exibição do documento pessoal. Parágrafo 3º. A unidade judicial deverá verificar se a citação foi efetivada e, em caso negativo,
procederá ao ato citatório, com o lançamento da certidão respectiva nos autos e informação ao réu da concretização do ato. Parágrafo 4º. Após a confirmação da identidade do solicitante e a efetivação da citação, se o caso, a unidade judicial encaminhará a senha de acesso do processo pelo mesmo canal de atendimento em que foi realizada a solicitação, sem a necessidade de deslocamento até a unidade judicial, juntando nos autos o histórico das comunicações. Artigo 1226-A. O acesso à íntegra dos processos digitais que não tramitem sob segredo de justiça a terceiro interessado será franqueado mediante o uso de senha pessoal e intransferível, disponibilizada para utilização pelo período de 24 horas após a sua emissão. Parágrafo 1º. O terceiro interessado encaminhará requerimento próprio contendo sua qualificação e a declaração de responsabilidade pessoal pelo conteúdo das informações acessadas aos canais institucionais de atendimento virtual da unidade judicial em que tramita o processo, com cópia do respectivo documento pessoal com foto. Parágrafo 2º. A unidade judicial confirmará a identidade do solicitante por meio de videoconferência, sendo necessária a exibição do documento pessoal. Parágrafo 3º. Após a confirmação, a unidade judicial encaminhará a senha de acesso do processo pelo mesmo canal de atendimento em que foi realizada a solicitação, juntando nos autos o histórico das comunicações e a declaração de responsabilidade pessoal. Parágrafo 4º. Para os pedidos formulados presencialmente, a impressão da senha será providenciada pela unidade judicial em que tramita o processo, hipótese em que, após digitalizados e importados para os autos, os requerimentos serão arquivados em classificador próprio. Parágrafo 5º. Decorridos 45 dias da emissão da senha nos termos do parágrafo anterior, os documentos mencionados no parágrafo anterior poderão ser inutilizados, observadas as diretrizes do Comunicado 11 de 2010. Artigo 1227. Sempre que possível, os documentos serão disponibilizados na internet para impressão pelo advogado ou interessado. E assim nós concluímos a leitura da 5ª parte das normas da Corregedoria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, de curtir os vídeos. Me sigam também no Instagram e bons estudos!